Na aula passada, nós vimos uma forma de prever o crescimento celular por meio de uma equação empírica, a equação de Monod. Obviamente, existe uma infinidade de outras equações que podem ser usadas para tal finalidade, porém a equação de Monod é a equação mais famosa. E hoje a gente vai ver como correlacionar o substrato ou os substratos e o produto ou os produtos com o crescimento celular. Então, a gente terminou a aula passada aqui definindo a equação para um reator batelada para variação de biomassa com o tempo. E aí agora a gente precisa definir necessariamente, no mínimo, para essa equação funcionar, como se comporta a variação do substrato. Como que a gente fazia isso dentro, na verdade, para as outras reações, para as reações químicas? A gente correlacionava com a estequiometria da reação. Se a gente sabia que a gente tinha a reação A vira B, a gente conseguia falar que para cada A consumido, um B é formado. Se a gente tinha a reação A mais B vira 2C, a gente sabia que para cada A consumido, a gente tinha 2 Cs formados. Como que a gente correlaciona isso para micro-organismo? Bom, na teoria é por estequiometria, só que na prática isso é praticamente impossível. Então, a estequiometria de uma reação envolvendo o crescimento de micro-organismo envolve, na verdade, estequiometria de uma série de dezenas, centenas ou às vezes até milhares de reações sequenciais, paralelas, reversíveis e, para fins práticos, é basicamente impossível determinar a estequiometria de uma reação por esse caminho, por caminhos puramente analíticos, né? Então, para isso, utiliza-se um conceito para transformar isso em algo prático, né, em algo factível, em algo utilizável. Utiliza-se um conceito chamado rendimento. E é um conceito bem simples e é muito útil na modelagem de um bioreator e transforma a modelagem de um bioreator em algo até bastante simples, porque ao passo que você perde a vantagem de poder fazer isso de forma direta, você sempre vai ter que ir para o laboratório e calcular esses rendimentos de forma laboratorial. Você não tem, seria extremamente difícil calcular esses rendimentos de forma analítica. Então, o que, que são esses termos de rendimento? E existem diversas formas de expressar rendimento. Então, prestem bastante atenção, porque hora ou outra vocês vão ver um artigo, podem utilizar esse termo aqui, mas utilizar esse termo aqui de forma errada. O rendimento basicamente nos diz quanto que, uma espécie é formada ou consumida em relação a outra espécie. Então, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do termo de rendimento mais comum, mas não é o único. Então, o termo de rendimento mais comum, e esse provavelmente vocês vão achar em praticamente qualquer artigo envolvendo crescimento de micro-organismo, é o termo Y, né? O Y normalmente é o termo utilizado para rendimento, é algo aunitário que dá a relação de uma espécie química com outra, ou de um micro-organismo com uma espécie química. E ele sempre vai ser expresso com dois índices. Então, sempre vai ser expresso com dois índices. E é muito importante vocês se atentarem a esses dois índices, porque ele vai dar a relação entre uma das espécies com a outra. Por exemplo, o y x sobre s, ou rendimento de massa de novas células por massa de substrato, é definido como o número de novas células formadas para cada, ou a massa de novas células formadas, depende de como você está definindo isso aqui, né? A massa de novas células formadas pela massa de substrato consumida, certo? Então, massa de substrato formada, número de células formadas por número de substrato consumido. Essa é uma das formas de expressar. E isso é bastante útil. Eu posso pegar aqui um exemplo que eu deixei aqui anotado, que, por exemplo, para Saccharomyces cerevisiae em reprodução celular, sem contar efeito de inibição por substrato, que a Saccharomyces sofre um efeito severo de inibição pelo substrato, que é um efeito chamado Crabtree, onde ela deixa de fazer respiração e passa a fazer fermentação. Desconsiderando esse efeito Crabtree, então seriam concentrações de glicose baixíssimas,
A Saccharomyces cerevisiae, ela converte cada grama de açúcar em 54 gramas, em 0,54 gramas de células. Então, para Saccharomyces cerevisiae, nessas condições que eu falei para vocês, então o y do x por s é igual a 0,54 gramas de célula por cada grama de glicose. Olha que número enorme, né? Claro, tem oxigênio aí no meio para bater o balanço de massa, porque vai bastante oxigênio na respiração celular. Mas então, para cada 1 grama de glicose consumida, 54 gramas, 0,54 gramas de células são formadas, de células secas, certo? Então, transforma bem fácil, né? Se a gente sabe que ela vai, se isso vai ser constante, se isso aqui vai ser uma coisa constante, e a gente sabe que, por exemplo, 100 gramas de glicose foram consumidas nos primeiros 10 minutos de fermentação, a gente sabe que 54 gramas de massa seca foi gerada nesses 10 primeiros minutos de reação. Se depois cai um pouquinho a taxa de reação e 10 gramas de glicose são consumidas, 5,4 gramas de células novas são formadas, certo? Lembre, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó. Nisso aqui. Porque olha o próximo conceito, como ele muda um pouco. O próximo conceito é o rendimento de produto formado por massa de célula formada. Agora mudou um pouco, né? Opa, voltou. Então aqui é um outro conceito que é o conceito, um segundo conceito, uma segunda expressão que provavelmente vocês vão ver na maior parte dos artigos, que é o yp sobre x. Aqui era x sobre s. Quando a gente colocar nas equações ali, vocês vão ver como isso é importante. Aqui é a quantidade de produto formada por quantidade de célula formada. Aqui era a quantidade de célula formada por quantidade de substrato consumido. É o inverso, seria o 1 sobre... se a gente fosse fazer equivalências, né, seria 1 sobre o outro, certo? Então, eu peguei aqui mais um exemplo, só que... eu peguei um exemplo ruim ainda. Bom, vou ter que dar outro exemplo aqui para vocês depois. Então, pô, que sacanagem. Mas tudo bem, eu acho que no caso aqui para fermentação e agora não para respiração celular, mais ou menos 4 ponto alguma coisa gramas de álcool é formado para cada 1 grama de célula formada, certo? Então a gente tem essa relação direta também. Se a gente sabe aqui que foi formado e não correlaciona essas duas coisas, que aqui em cima eu estou falando de respiração celular e aqui eu estou falando de fermentação alcoólica, que são coisas bem diferentes, essas razões, mas se a gente tiver fermentação alcoólica e a gente sabe que 1 grama de célula foi formada, a gente sabe que 4 gramas de álcool foi formado, certo? Mas também é muito comum ter outras expressões. Então, até a que eu anotei aqui é errado, mas serve até para a gente continuar nossa aula. A gente sabe que o Yp sobre S para Saccharomyces cerevisiae em fermentação é 0,48. O que isso quer dizer? Por que eu falo que vocês têm que prestar atenção nesses índices? Porque esses índices aqui eles podem ser qualquer coisa. Então, esse índice aqui, P sobre S, ele dá o rendimento de etanol, no caso da fermentação alcoólica para Saccharomyces cerevisiae, por substrato consumido, certo? Então, o que isso quer dizer? Yp sobre S ser igual a 48. Quer dizer que para cada 1 grama de glicose é formado 0,48 grama de etanol, certo? Então, sempre prestem atenção nesses termos aqui. Sempre prestem atenção nesses termos, porque vocês vão pegar artigos que podem estar de qualquer forma. Pode estar yx sobre s, s sobre x, p sobre x, x sobre p, s sobre p, p sobre s. Isso é a única coisa que vocês têm que entender que elas são relações
entre espécies que estão envolvidas na relação. O que acontece com a variação de uma quando outra varia? Eu acho que com esses exemplos práticos aqui fica bastante fácil de entender, né? Principalmente com esses dois. Bom, os três exemplos eles são válidos. Então, se a gente pegar aqui e a gente sabe que a gente tem agora uma equação para variação celular, mas a gente sabe que existe uma correlação direta da variação celular com a variação do substrato ou com a variação do produto, a gente pode correlacionar essas variações por meio dos rendimentos, igual que, o que eu acabei de falar. Se a gente sabe que em um determinado tempo foi consumido 100 gramas de substrato, a gente sabe, nesse caso aqui, que 554 gramas de células foram formadas. Ou a mesma coisa, a gente sabe aqui que 1 grama de célula foi formada na fermentação alcoólica, a gente sabe que 4 gramas de álcool foi formado. Ou mesmo nesse outro exemplo aqui, se a gente sabe que 1 grama de glicose foi consumida, a gente sabe que 0,48 gramas de etanol foi formado. Então, como que a gente faz isso? A correlação ela é muito simples. A gente diz que esse termo aqui, eu acho que eu até poderia ter deixado bem mais claro esse slide se eu tivesse colocado um slide anterior, mas esse termo aqui é a variação da biomassa com o tempo, certo? Vamos voltar lá atrás para vocês terem certeza que eu não estou mentindo, ó. Então tá aqui, variação de biomassa com o tempo, a equação de Monod vezes x. Então ela está aqui, equação de variação da biomassa com o tempo, equação de Monod vezes x. Então, na verdade, a variação de substrato ela é proporcional à variação da concentração celular. Então, o que está acontecendo? A célula está consumindo substrato para gerar novas células. Então, e qual que é a relação disso? A relação disso é dada por esses termos de rendimento. E por isso eu digo para vocês prestarem muita atenção nos índices, porque olha aqui, na equação para o substrato, eu deixei isso aqui 1 sobre yx sobre s. Na equação do produto, eu deixei y sobre y de p sobre x. Isso porque as unidades elas têm que bater no final, né? A gente, apesar de para fins finais o rendimento será unitário, ele não é exatamente a unitário. Então, o y x sobre s é grama de célula do x sobre grama por litro de célula, né? Por grama por litro de substrato, certo? Se a gente pegar qual que era a unidade final dessa equação aqui, qual que é a unidade dessa equação aqui? É x sobre t, certo? Ou grama de célula por ml sobre tempo. Então, quando a gente faz essa multiplicação aqui, a gente tem que garantir que a nossa unidade final seja de substrato. Então, se a gente fizer essa multiplicação direta, isso aqui não ia dar certo. Quando a gente faz essa inversão, na verdade, daí a gente corta o x com o x, não que a gente corta o x com o x, né? Mas a gente corta essas unidades aqui uma com a outra, e aí, como está inverso, a unidade de substrato sobe, e aí a gente fica com unidade de grama de substrato por tempo. Talvez eu até compliquei mais do que eu deveria, uma coisa tão simples, né? Mas quando vocês pegarem, vocês vão ver, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que as unidades elas têm que bater. Já aqui embaixo, na equação de baixo, na equação para o produto, como o comum é expressar produto por célula gerada, então os cortes de unidades eles saem direto. Então, por isso que eu acabei não usando o inverso. Mas existem artigos que a gente tem y x sobre p também definido. Daí a equação aqui só seria o inverso dessa, seria 1 sobre x sobre p, certo? Então, deixa eu apagar isso aqui tudo, que eu estou achando que eu acabei deixando mais complicado do que simples, uma coisa que na verdade é para ser simples.
mas espero que vocês tenham entendido. A vantagem é que a gente está aqui online, né? É só voltar e ver de novo a explicação. No fim, para resumir, né, batam as unidades. Sempre prestem atenção das unidades. Sempre façam uma análise dimensional. Nunca não façam análise dimensional. E os termos de rendimento são só correlações das variações das outras espécies químicas com o crescimento celular, ou ainda com as outras espécies químicas, não tem problema não. Certo? Então agora, se a gente juntar as três equações, a gente tem um sistema de equações do modelo. Então agora sim, essas duas pelo menos como equações básicas, né, para resolver pelo menos o crescimento celular. E se a gente quiser agora modelar então o crescimento de um microorganismo e a produção de um produto, a gente pode utilizar essas três equações. Lembrando que quando a gente vai fazer um modelo matemático, a gente tem limitações, a gente tem as considerações que a gente fez, e aqui a gente tem um monte de considerações naturais dentro da equação de Monod. Sem inibição, sem variação de temperatura, sem modelar a fase lag, sem modelar a morte celular. E agora, existem outras considerações bastante importantes nisso que a gente fez, que estão associadas a essas considerações primeiras aqui. Então, a gente assume, né, claro, que isso aqui é válido porque necessariamente o substrato está sendo consumido para gerar nova célula. Mas a vida real é um pouco mais complexa, porque parte do substrato é utilizado para crescimento celular, certo? E aqui a gente está falando que o substrato, o produto em questão que a gente está modelando, ele é associado ao crescimento celular. Existem produtos associados ao crescimento celular, existem produtos não associados ao crescimento celular. Beleza? Então, a gente vai lá para o Python agora, resolver esse modelo aqui e modelar o crescimento da levedura Saccharomyces cerevisiae, bem como a produção de álcool. Vamos lá?